Fala nação rubro-negra, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro-Negro. Galera, o jogo entre Flamengo e Fluminense, né? A final do Carioca está chegando e vou trazer para vocês aqui a análise do Mauro César Pereira sobre esse jogão aí, né? Do jeito que ele imagina que o Flamengo irá jogar. Também falar um pouco sobre essa lesão que o Arrascaeta teve, né? E você que ainda não é inscrito no canal, galera, se inscreva agora mesmo no canal Coração Rubro-Negro. Deixe o seu like no vídeo e também ative o sino da notificação, porque assim você fica informado sobre todas as notícias do Flamengo. Então vamos ver aqui a galera da Jovem Pan Esportes, né, o Mauro César e companhia, falando aí sobre essa grande final entre Flamengo e Fluminense, a final do Campeonato Carioca. Jogaço, muita expectativa para o primeiro duelo da final do Campeonato Carioca. A Arrascaeta está fora do jogo. Muito boa tarde para você, Mauro César Pereira. O que dá para esperar dessas duas equipes, Mauro? Flamengo e Fluminense. O Flamengo agora tendo tempo de preparação, 13 dias, o maior período de preparação desde que o Vitor Pereira chegou ao clube. Teve aquele período em que ele chegou na Gávea até o primeiro jogo e agora esse período de 13 dias até essa decisão contra o Fluminense. Flamengo sem Arrascaeta e o Fluminense, aquela coisa, só elogios, todo mundo elogiando a forma de jogar, parece um time até mais preparado para a temporada. Mauro, boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. Bem, eu acho que, assim, eu vejo o Fluminense, esse Fluminense do imaginário geral, eu acho que é diferente do Fluminense da temporada. Eu não consigo enxergar tamanhas virtudes do Fluminense, um time que também oscila. Sempre lembro aqui, o Fluminense fez 2 partidas semifinais com Volta Redonda, goleou a segunda, inclusive Volta Redonda, isso não tira o mérito do time do Fernando Diniz, mas o time do Volta Redonda jogou na quarta-feira com o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, chegou bem arrebentado no Maracanã fisicamente, tanto que não é um time para tomar de 7, tomou de 7, poderia tomar até de 10. No jogo anterior, o Fluminense perdia por 2-0, fez um gol irregular. Muita gente reclamou um pênalti, que eu acho até que não houve, antes do lance do gol do Fluminense, o pênalti para o Volta Redonda. Perdeu 2 vezes para essa equipe, perdeu para o Botafogo. O Fluminense tem altos e baixos também, porque parece que o Fluminense é uma equipe super consistente. Se fosse, teria liderado o campeonato inteiro, teria pontuado mais o tempo todo, como o Bruno lembrou, fez mais pontos que o Flamengo só no último jogo. Foi um jogo muito equilibrado, acho até que o Flamengo dominou mais tempo aquela partida do que o próprio Fluminense, teve mais controle do jogo do que o Fluminense, se você somar os períodos do jogo. E na semifinal, o Flamengo passou à frente de novo. O Flamengo fez mais pontos, que ganhou do Vasco 2 vezes. Então, eu acho que é um jogo equilibrado. O Fluminense tem um trabalho mais consistente. Agora, o Vitor Pereira, os primeiros 13 dias, o dia 2 que ele assumiu, o dia 15, que foi a primeira partida dele como técnico à beira do campo contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, ali ele não podia fazer muita coisa. Ele até disse na sua apresentação, eu não vou pintar a casa toda, né? Ou seja, não vou mexer radicalmente no time que eu herdei, porque não tinha tempo, ele já tinha que jogar com o Palmeiras Supercopa, logo depois o Mundial de Clubes, na sequência a Recopa, além dos jogos do Campeonato Estadual. Então ele não fez muitas mexidas. O time do Flamengo inicial dele era o time do ano passado, seu João Gomes, com a volta do Gerson, por exemplo, mudanças muito pontuais, até por troca de jogadores no elenco, partidas e chegadas. Agora não, agora ele tem feito mudanças que são mais autorais, ele tem mexido no time da maneira que ele acha que deve ser. E as mexidas que ele fez contra o próprio Fluminense, quando ele tinha vários desfalques, surtiram muito efeito do primeiro tempo, e aí no segundo tempo o Flamengo teve uma queda física, o jogo se igualou um pouco mais, o Fluminense acabou virando, mas foi um jogo até bem equilibrado, a vitória foi muito circunstancial. Não foi um jogo em que o Fluminense teve ampla supremacia, criou várias oportunidades, que o goleiro do Flamengo teve, não teve nada disso. O Fluminense empata no segundo tempo, o jogo ficou até muito picotado, muito brigado, mas sem grandes oportunidades lado a lado, e no final o Fluminense fez o gol numa jogada que foi com tudo para a pressão e acabou marcando. Uma jogada até de muita sorte, chute errado do Cano, e a bola sobrou pro Pirani, chutou mascado e a bola entrou. Mas não criou volume, não teve oportunidades. Não foi o Fluminense, por exemplo, do ano passado, quando perdeu para o Flamengo e o Hugo fechou o gol, foi 2-1. Era o Paulo Souza, o técnico do Flamengo. O Fluminense dominou completamente, amassou o Flamengo, mas perdeu por 2-1 e o Hugo fez a melhor partida talvez da vida dele, junto com aquela contra o Palmeiras em 2020. Então, assim, eu acho que é um confronto equilibrado. A ausência do Arrascaeta mostra o quão foi prejudicial para o planejamento do Flamengo essas competições no começo do ano e a falta de coragem que existe no futebol brasileiro, em todos os clubes, de assumir uma posição. Tem o Mundial, tudo dane-se. Eles tinham que ter parado o Arrascaeta naquele momento, depois da Copa do Mundo, para colocar o jogador em condição. Mas ele mesmo disse numa entrevista depois de um jogo que estava bem fisicamente, clinicamente, aliás. Ele tinha que recuperar a forma técnica. Então, não sei, está bem ou não estava bem? O cara fala que está bem, de repente o público está ainda com... Como é que é isso? Ele falou depois de um jogo, não lembro qual foi o jogo. Acho que foi até... de repente foi o jogo contra o Botafogo. Não, foi o Botafogo, ele não jogou. De repente foi o jogo contra o Fluminense mesmo, que foi o primeiro clássico do Flamengo no Rio. O Botafogo foi em Brasília. Bem, enfim. Mas ele diz depois do jogo, não, já estou bem fisicamente, tecnicamente não estou legal, preciso melhorar.
Então ficou bom ou não ficou bom? Aí o problema do Puig voltou, ele nunca foi embora. Agora, se para o jogador antes do Mundial de Clubes, aí também é uma confusão danada. Ah, parou antes do Mundial, por quê? Eu acho que já deveria ter parado. Chegou um momento, esse jogo recente contra o Vasco, que aí tirá-lo do time ali era impossível, porque foi criada uma situação, é um contexto, né, insustentável. Ah, se perder para o Vasco, foi eliminado, é o fim do mundo, fim dos tempos. O Flamengo campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, tem vencido várias competições nos últimos anos, então porque perdeu o Campeonato Carioca, é o fim dos tempos, parecia o fim dos tempos. Foi criada uma celeuma, um exagero danado, por conta de um campeonato totalmente secundário. O menos importante, talvez, desses do começo do ano, que virou uma coisa importante por todo esse contexto. Ou seja, nenhum dirigente tem coragem no futebol brasileiro de assumir uma posição como essa. Para um dos seus principais jogadores, cura o jogador, depois volta. Agora, teve uma lesão muscular, alguns dizem que está ligada ao pubis, outros não. Eu acho que é muito leviano alguém afirmar que uma contusão é gerada por um outro problema se você não tem um médico falando sobre isso, né? Mesmo que você escute outros médicos, mas se o médico não examinou, como é que você pode afirmar? Uma possibilidade, dizem especialistas, que é possível, que o pubis tenha gerado essa lesão. Mas ninguém sabe. De uma forma ou de outra, isso pouco importa, gente. O fato é que o cara está machucado, tem que parar e ficar bom. O Flamengo está sem o Bruno Henrique há 10 meses, vai voltar agora em abril. E foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, sem o Bruno Henrique. Sem o Bruno Henrique, é um jogador importantíssimo. Importantíssimo. Por quê? Porque tem vários jogadores. O Arrascaeta faz falta, é óbvio. Mas tem outros jogadores bons ali e tem condições, o Vitor Pereira, de montar a equipe de uma outra forma. Acho até que ele tem a chance, sem o Arrascaeta, ele perde no talento, mas pode ganhar num outro ponto importante para esse enfrentamento com o Fluminense, tirando como base o jogo anterior, que foi um jogo que ele marcou fortíssimo no primeiro tempo, que é ter um jogador de mais força no time. Eu acho que seria o Matheus França, um jogador mais jovem, com mais poder de marcação, também com recursos técnicos, é um ótimo jogador, embora não se compare ainda ao uruguaio, claro, é muito jovem, 10 anos mais novo, né? Tem 18, tem 28. O jogador fez a Copa do Mundo, o outro ainda está chegando no profissional. Mas pelo desempenho dele contra o Vasco, contra o próprio Fluminense, pela juventude, pela força física, eu acho que pode ganhar um pouco nesse aspecto. Porque certamente deverá ser um jogo, talvez ele mude um pouco a estratégia, o Diniz também deve estar pensando em alguma outra alternativa tática, mas eu imagino que o Flamengo repita algo muito próximo do último Fla-Flu, que é marcar o Fluminense muito forte e não deixar o Fluminense construir a partir do campo de defesa, pelo menos em boa parte do jogo, que foi a maneira que o Fluminense ficou bem desconfortável no primeiro tempo daquela partida. Eu torço sinceramente para que o jogo seja um jogo de um duelo tático, de dois técnicos que têm condições de oferecer esse duelo tático, duas equipes que podem apresentar isso, e menos encheção de saco, de jogador reclamando de tudo, caindo toda hora, pressionando a arbitragem horrorosa daquele último Fla-Flu lá do Graziani, uma coisa medonha. Aí entra o Felipe Melo no final para fazer todo aquele escarcéu, quer dizer, o cara não entra para jogar, entra para tumultuar. Aí o Gerson tolamente dá o gancho para o Felipe Melo criar uma celeuma, aí o Felipe Melo é expulso, mas ele conseguiu o que ele queria, amarrou o jogo, não teve mais jogo, o que era para ser um final emocionante ali com a busca de um gol, não teve jogo, ficou ali. Para o Fluminense foi conveniente, para o espetáculo foi ruim, então tomara que dessa vez joguem mais bola, porque embora tenha todo o discurso do Fernando Diniz e tudo, que gosta do futebol bonito, e é mesmo verdade, o Fluminense usa todas as artimanhas do Fla-Flu. Aquela coisa da pilha e tal, e o Flamengo é trouxa, porque cai na pilha. Não estou aqui a defender ninguém, não. Os dois estão errados, um porque cai na pilha, outro bota a pilha. Usa o recurso de colocar o Felipe Melo no final do jogo, que a gente sabe para que é. Ele entra para agitar. Então essa conversa purista também vai até a página 3 ou 4, né? Porque se fosse assim, não, eu vou jogar bola, não vou usar. No dia que o Guardiola tiver um Felipe Melo no elenco dele para entrar e tumultuar um final de jogo, amanhã tem jogo com o Liverpool, né? Aí final de jogo, tô ganhando de 1-0, aí eu saco, imagina o Guardiola, hein, Vanderlei? Ele sacando um Felipe Melo em inglês, né? Que voltasse, por exemplo, o Roy Keane a jogar, né? Sim. Jogava no Manchester United. Entra uma nova versão do Roy Keane, assim, só para dar pancada, para acabar com tudo, criar uma confusão. A gente vai cair de pau também no Guardiola, porque tem tudo isso também, né? É legítimo, você pode usar suas artimanhas, o juiz é que se vire, mas eu acho um pouco contraditório, né? E o Flamengo, repito, é trouxa, porque cai sempre nessa mesma pilha do Fluminense. Isso é antigo e boa parte dessas derrotas recentes entra nesse aspecto emocional. O Fluminense é mais malandro, usa melhor dessas artimanhas que também existem no futebol. E os árbitros são fraquíssimos, né? Esses árbitros do Rio de Janeiro são horrorosos, então a chance de acontecer algo assim de novo é muito grande. Agora o jogo tem tudo para ser bom, os jogos têm tudo para serem bons, porque eu acho que os dois técnicos mostraram já capacidade de mudar o jogo de um tempo para o outro. O Diniz reagiu bem no intervalo passado, o Fluminense é um time já treinado há mais tempo, e o Flamengo tem material humano, os jogadores se conhecem também há um bom tempo, treinaram agora esses dias todos. Acho que tem tudo para ser uma final bacana, bem acima da média do que é o campeonato estadual, que é fraco, como todos eles são muito fracos. Bom, galera, tá aí. A verdade é que Flamengo e Fluminense tem tudo para ser um grande jogo, né? O Mengão aí tentando se recuperar na temporada aí, de acordo com as derrotas que já teve. Então, eu creio que o Flamengo vai sim fazer um ótimo jogo. O Vitor Pereira tá trabalhando para isso.
Pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, tá bom? Deixe o seu like e ative o sino de notificação para você não perder nenhuma notícia do Mengão aqui no canal Coração Rubro Negro.